Sejam muito bem-vindos de volta, amigos do canal Industrialismo. Aqui quem vos fala é Gustavo Baré e hoje traremos mais um vídeo interessante para vocês. Hoje a gente vai responder uma dúvida que assombra muita gente. Quando usar graxa e quando usar óleo nas suas máquinas e ferramentas? E fica de olho até o final do vídeo, porque no final a gente vai entender por que é que o WD-40 é considerado o suprassumo dos óleos. Ficou curioso? Então fica de olho até o final do vídeo. Então vamos lá, galera, vamos direto para o vídeo, sem enrolação. Qual é a diferença de graxa e óleo? A principal diferença é o espessante. Então não adianta eu te falar sem te explicar o que é, não é mesmo? Vamos começar olhando esse gráfico que você está vendo aí na tela. Os óleos, obviamente, varia muito de qual óleo para qual aplicação, de qual marca, mas de uma maneira geral, a gente pode dizer aí que os óleos, eles são 90% deles, a base é o próprio óleo e 10% são aditivos. O que faz ele ter essa consistência líquida, essa viscosidade baixa, faz ele escorrer, faz ele penetrar, traz todas as propriedades para ele. E se a gente olhar a graxa nesse gráfico, você percebe aí que 70% dela é óleo, uns 10% dela são aditivos e ali 20% você tem de espessante. Dependendo do tipo de graxa, novamente da marca e da aplicação, você tem números diferentes. Mas você percebe aí que basicamente a diferença é o espessante. E aí então, esse espessante faz com que a graxa ela seja menos viscosa, ela não tem poder para escorrer, para escoar, ela fica mais sólida e isso traz propriedades muito boas para a graxa. Ambos são lubrificantes, o que muda é a sua composição, que traz propriedades diferentes para cada um deles. Então vamos olhar aí em detalhes, galera, e para isso eu quero trazer vocês para cá. E vamos começar aqui comparando esses dois caras aqui. Aqui no caso a gente está trazendo especificamente um óleo para máquina e uma graxa branca. A primeira diferença que eu quero falar é o escoamento, o escorrimento. O que significa isso? O óleo, ele é muito mais líquido, ele é muito menos viscoso e ele escorre. Portanto, se você aplicar, por exemplo, um óleo num rolamento dentro de uma máquina, você vai ver aquele escorrimento do óleo. Se você está com uma máquina alimentícia, por exemplo, você provavelmente quer evitar o escorrimento de óleo ao máximo dentro do alimento, dentro da embalagem, ou seja lá qual for a aplicação, também na indústria farmacêutica. Então, para isso, nesse caso, por não ter esse escoamento, você poderia preferir pelo uso da graxa. No caso da indústria alimentícia, depois a gente vai falar em detalhes, mas o lubrificante de silicone, a graxa de silicone. Agora vamos falar um pouco das propriedades aí dos lubrificantes. Outra diferença importante de se considerar é o controle de contaminantes. Então você está vendo aí na tela, por exemplo, um rolamento que ele está cheio de graxa. Como a graxa ocupa os vãos e os espaços ali, eles impedem que partículas estranhas, sujeira, raspa de metal, fuligem, esses contaminantes, eles entrem ali nas partes móveis e venham a causar o desgastamento prematuro. Então a graxa, ela previne, ela controla os contaminantes da região. E o contrário também é verdadeiro, uma vez que a graxa está contaminada, você não consegue facilmente descontaminar ela. Por isso que você vê aí em mancais de rolamento, mancais de atrito, esses pontos de lubrificação, onde quando você aplica a graxa, ela remove a graxa antiga e você bomba uma graxa nova que fica ali em substituição da antiga e como a graxa sai, ela já leva esses contaminantes. Em contrapartida, os óleos, eles fazem o oposto, ele não fica ali, então ele não protege. Porém, como ele passa por dentro dessas partes móveis, dessas partes metálicas e desses vãos, ele vai removendo junto com ele as partículas e os contaminantes. Então, de uma forma geral, a graxa evita que o contaminante entre e o óleo, assim como quando o óleo sai, ele leva os contaminantes, então ele limpa. Agora, se tratando da diferença deles, vamos falar um pouco do uso. As graxas, por exemplo, elas são muito mais recomendadas para ambientes externos, porque no uso externo você tem ela acessível do lado de fora de uma máquina, seja ele de uma escavadeira, de alguma máquina hidráulica pesada,
e você consegue fazer facilmente a lubrificação através de bombas de graxa. A graxa também ela é muito utilizada para controle de oxidação, então você vê aí na imagem alguns pinos de um maquinário hidráulico, e também você usaria, por exemplo, no assento da sua bicicleta. Não, eu digo para ele não emperrar no tubo, né? Aqui, por exemplo, depois a gente vai entrar em detalhes. Essa aqui é uma graxa anti-travamento, justamente feita para isso, para não travar a rosca. É tipo o laxante das graxas esse aqui. Ele destrava a rosca. Não? Eita, nossa, velho. Vamos falar de outra vantagem aí dos óleos, tá? Por ele escorrer e sair do local onde ele costuma estar, escorrer para o lado mais baixo ou para onde ele está sendo bombado, ele tem outra propriedade interessante, que é de carregar consigo, além da sujeira, ele carrega calor. Então ele é utilizado, por exemplo, dentro dos motores, da sua moto, do seu carro, também pela sua propriedade de carregar o calor e dissipar o calor dentro aí do motor. Mas, por ele ser menos viscoso e escorrer, significa, obviamente, que ele vai sair dali e vai ter que ser reposto com uma maior frequência. Mas, por ele escorrer, diferente das graxas, a gente costuma dizer que ele é penetrante. Então, se você tem aí uma rosca emperrada, tá aqui o seu melhor amigo. E se você quer evitar que sua rosca emperre, tá aqui o seu melhor amigo. Agora vamos falar especificamente de alguns, os mais comuns tipos de óleo e graxa e quando você utilizaria um ou o outro. Então vamos começar falando desse camarada aqui, que é a graxa de silicone. Tá? Ela tem propriedades muito boas e cada propriedade vai permitir a ela um uso específico. Essa graxa, por exemplo, é uma graxa de silicone. As propriedades principais dela são que elas são dielétrica, ou seja, ela não conduz corrente, o que é uma propriedade desejável quando você está lubrificando para impedir que emperre as roscas e os travamentos dos quadros elétricos. Outra propriedade interessantíssima dela é que ela é alimentícia. Então aqui você pode lubrificar, por exemplo, os rolos de uma máquina de fazer macarrão, uma máquina de fazer pastel, do seu cortador de carnes. Então ela é aprovada aqui pela USDA, United States Drug and Administration, que regula e regulamenta aí o uso desse tipo de todos os componentes, né, na indústria alimentícia. Então, especificamente, para que eu uso essa graxa? Eu uso essa graxa para lubrificar, por exemplo, o eixo da minha impressora 3D. E quem assistiu o primeiro vídeo que a gente lançou do canal, viu a gente usando essa graxa aqui para lubrificar os rolamentos lineares do nosso armário de ferramentas industrial. Você que não viu ainda, pausa o vídeo, ou dá uma clicada aqui no card e vai lá e deixa o vídeo carregando para você ver depois desse aqui. Ficou muito legal. Então esses são basicamente os usos que eu dou aqui para essa graxa de silicone. Vamos falar um pouco agora da graxa branca. Essa graxa branca, tá aqui o preço dela, R$13. Ela é uma graxa muito, muito comum na indústria. Ela é de uso geral, ela não é, obviamente, alimentícia, mas aqui você consegue lubrificar coisas externas como o portão, seja o seu portão de fuso roscado ou seu portão de pinhão cremalheira, máquinas agrícolas, pinos de máquinas agrícolas, se você tem rolamentos e mancais externos, máquinas, enfim, é uma graxa muito versátil, muito mais viscosa. Essa graxa branca é aquela que fica preta, que todo mundo conhece. Você sabe que tá na hora de trocar quando ela começa a escurecer. Escurece porque ela fica cheia de partícula, né, de sujeira, aí tá na hora de trocar. E por último, eu queria falar especificamente dessa graxa anti-travamento. Essa aqui você colocaria numa rosca, por exemplo, no parafuso da roda do seu carro, você colocaria nos parafusos da tua bicicleta, nos parafusos de freio, parafuso de amortecedor do carro, que são coisas que você costuma trocar com uma certa frequência e que por ficarem expostos aí ao sal, quem mora na região litorânea, ou a chuva e muita poeira, tem dificuldade de remover os parafusos depois. Essa graxa anti-travamento previne que isso aconteça. E nós temos aí muitos outros tipos de graxa que a gente não vai falar em detalhes, mas tem, por exemplo, a graxa grafitada, de lítio, tem graxa de alta temperatura e muitas outras aí no mercado. Agora vamos falar um pouquinho dos tipos de óleo e vamos falar desse cara aqui, WD-40. Por que a galera fala que isso aqui é o suprassumo dos óleos? Vamos entender? Para começar, ele é utilizado para muitas funções porque ele tem muitas características boas.
tá? Vamos olhar a embalagem aqui. Uma das primeiras descrições aqui, lubrifica, obviamente. Ele é um óleo penetrante que está sob pressão, ou seja, além de ele ser muito fino, ele está sob pressão. Quando você dá essa pressão, ele penetra profundamente na peça que você quer lubrificar, seja ela um parafuso que está emperrado, seja ela um cadeado que tem uma fenda e tem um mecanismo lá dentro que não é acessível, seja ela uma fechadura, seja ela uma dobradiça, e ela tem outras propriedades. Então, além de lubrificar profundamente, ela elimina a umidade. Essa característica aqui desse composto é muito interessante, porque ela previne que a umidade venha enferrujar, então ela é muito utilizado, por exemplo, para preservar as ferramentas contra a ferrugem. E galera, funciona, e funciona muito bem, e é o que eu uso e recomendo para evitar a ferrugem das ferramentas. Inclusive aqui, ó, protege seria o próximo item, mas na realidade protege por conta desse efeito. Ele volta a dizer aí que penetra e limpa, né? São características aí repetidas, mas cara, isso aqui vai em tudo e funciona para muita coisa. E essa característica dele ser pressurizado ajuda ele a penetrar muito mais aí dentro dos mecanismos que você quer lubrificar. E a empresa que faz aqui o WD-40 está inovando esse bastãozinho aqui que todo mundo perde. Tem versões que estão vindo com um bico aspersor largo e esse tubinho fino que fica retido aqui na própria ferramenta. Tem modelos que eu vi que ele tem um bico metálico e por aí vai. A empresa não para de inovar. Esse composto ele é muito bom e muito versátil. Aí agora eu queria falar um pouquinho do óleo de máquinas, óleo para máquinas. Ele tem uma viscosidade maior do que o WD-40, ou seja, ele vai escorrer com uma maior dificuldade, ele é mais pegajoso, ele é mais viscoso, o que significa que vai se reter mais e melhor ali ao redor de mecanismos onde tem folga, e por isso ele é recomendado para máquinas, onde você tem espaçamento muito pequeno entre as peças, e por ele ser líquido, ele consegue penetrar e passar aí por dentro dos mecanismos e lubrificar todos os componentes internos das máquinas. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar do óleo para motor de carro, motor de moto. Esse é um tipo de óleo muito estudado, que tem muita patente, cada empresa tem o seu. São óleos aí que partem desde o natural até o sintético ou misturas deles com diferentes propriedades, mas esse óleo basicamente ele é jogado pelo próprio motor nas partes críticas para lubrificar, para limpar e para carregar o calor do motor para fora do motor. E para quem ficou até o final do vídeo, agora eu vou ensinar um segredo. Então, agora que você tem toda essa informação, como é que se aplica isso na prática? Eu recomendo que você faça o que eu faço. Sempre que você puder, dá uma limpada com este spray, com o WD-40. Por quê? Ele vai penetrar nas partes difíceis, ele vai lubrificar e ele vai limpar essas partes difíceis. Além disso, vai preservar contra ferrugem. Então, começa com o WD-40 em si. E depois, usa uma graxa top, específica. Tá ok? Se for alimentícia, aí tu não usa o WD-40, tá? Mas aí tu vem com a graxa ou o óleo apropriado. Quem sabe tu encontra um óleo aí alimentício, onde você pode estar fazendo a limpeza das peças. Mas se não, depois vem com um óleo aí de máquina, que vai fazer uma lubrificação mais interessante e vai dar mais longevidade aí para tua máquina. Valeu? E aí, gostou do vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal. Isso fortalece e ajuda muito a gente a crescer dentro dessa plataforma. Nós somos um canal pequeno, começamos no YouTube esse ano, e o seu like e a sua inscrição fortalecem e ajudam o que a gente está construindo, o que a gente está fazendo por aqui. Como sempre, te vejo no próximo vídeo.